Autoestima na camada pré-sal. Por que o campista tanto se autodeprecia? Que diabos há com essa gente cabisbaixa? Eu discordo disso. Eu acho que o campista ele não tem uma baixa estima. Historicamente, o campista é conhecido até como soberbo. Não são os argentinos que são conhecidos como soberbos? Os argentinos depois de Campos. Depois de Mundaí. Há muitos pontos em comum entre os argentinos e os campistas. O campista historicamente é conhecido como soberbo. É mesmo? Ele chega em outros lugares e ele diz que é de Campos, e ele em Campos tem um comportamento soberbo e etc e tal. Eu acho que o que existe realmente é um sentimento de frustração de uma certa camada da comunidade que enxerga na cidade um potencial muito grande a ser explorado. Uma cidade que geograficamente tem uma definição espetacular, é uma cidade que está perto de 3 estados importantes da União, é uma planície, é uma cidade que recebe uma fortuna de royalties, então é uma cidade que tinha tudo para se desenvolver. Então poderia ser uma Ribeirão Preto, uma Campinas, uma Santos, etc e tal. É uma cidade litorânea também. Então eu acho que na verdade é isso, é um sentimento de frustração pelo fato de a cidade não ter deslanchado. Então eu acho que aí se cria essa questão que até pode se assemelhar com a baixa estima, mas eu não acho que seja bem isso não. Eu acho que é mais essa questão mesmo da frustração pela cidade não ter se desenvolvido como mereceria, como poderia principalmente. Pode ser, é uma hipótese, né? Uma hipótese. Há uma certa, esse tal orgulho campista, né, é um pouco relacionado a um certo passado aristocrático da cidade. Com certeza absoluta. Então talvez a diferença esteja no fato de desse tal orgulho de ser campista estar tradicionalmente ligado a um aspecto muito conservador da cidade. Então quem tinha orgulho de ser campista é quem tinha condições de ser orgulho de ser campista, né? Era elite. Era elite. Né? E aí, como a gente começou a passar por um processo, enfim, de crescimento demográfico e outros atores sociais começaram a ter mais relevância, talvez essa insatisfação com a cidade tenha começado a ganhar um pouco mais de visibilidade, né? Houve uma pesquisa para uma dissertação de mestrado do professor Dauro Santos sobre essa tal tradição aristocrática campista, que é bastante reveladora desses aspectos, assim. Né? Falando dessa tradição, do quanto que Campos tinha algumas características típicas dessa aristocracia, o culto ao jockey, ao tênis, as festas glamourosas, né? E o quanto que isso foi lá pela década de 80, e aí um marco importante que ele estabelece é justamente o marco do garotinho, né? Porque o garotinho, do seu ponto de vista político, ele soube identificar essa periferia crescente, né? Essa coisa meio latente de insatisfação, e ele soube capitalizar isso. Ele começou a falar para essa massa que não tinha vez. E politicamente, né? Houve uma virada. Houve uma virada política. Agora, talvez o que a gente chamou aqui na pauta de baixa autoestima, essa falta de valorização que o Chico sempre falou aqui nos programas, das vozes locais, dos artistas locais, do jeito como a gente anda meio envergonhado de ser campista, né? A gente anda com uma certa dificuldade de se assumir como campista, né? E talvez seja isso um pouco essa ideia dessa dificuldade de autoestima. Agora, essa tua análise, né, que relaciona isso com essa expectativa frustrada, ela parece bastante pertinente, né? Até nessa área cultural mesmo, Vitor, porque se há investimentos nessa área e houve um abandono de mais de década nisso, agora que o movimento cultural campista timidamente começa a ressurgir, porque ele andou sepultado durante mais de 10 anos. A gente não via um grupo de teatro de Campos apresentando uma peça no Trianon, por exemplo. A gente não via renovação na área artística de Campos. A gente via o mesmo pessoal batalhador e guerreiro de sempre estendendo uma bandeirinha e pedindo um lugarzinho ao sol. E as novas gerações, elas foram simplesmente abortadas. Agora esse processo bem lentamente começa a ser retomado. Então me parece que nesse aspecto cultural é exatamente isso. Houve uma falta de incentivo muito grande, principalmente por parte do poder público, que evidentemente é o grande financiador da cultura local. Aqui a gente não há grandes indústrias que apoiem um espetáculo, um show musical e etc e tal. É verdade. Então começou uma certa revolta também dos artistas, e com toda razão.
absolutamente legítima nesse aspecto, desse abandono das novas gerações e desse abandono também do pessoal que não conseguiu deslanchar a nível nacional. Eu li essa semana uma coisa muito interessante num blog também. Fazer a seguinte pergunta: que grupo musical de Campos deslanchou a nível nacional nos últimos anos? Talvez esse deslanchar a nível nacional seja aquela referência de sucesso, aquela referência de ser bem sucedido. Mas é um aspecto interessante para você analisar. Essa coisa de vincular o que sai e é o que faz sucesso também é um traço estranho dessa relação. E é um traço campista, tipicamente campista. Campista ou interiorano, né? Ou interiorano, mas aqui isso é muito forte.